Bom dia, boa noite, Shavuot Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Now. Redenção completa e verdadeira já agora para o mundo inteiro. Pergunta da semana é: tem culpa no cartório? Essa é uma expressão típica brasileira quando a pessoa está devendo alguma coisa, fez algum erro, e a pergunta é se ela tem alguma culpa no cartório. Se tem algum rabo preso, como se diz, alguma coisa que justifica estar passando por algum problema, alguma situação, por causa de um erro ou um pecado. A gente está no projeto Likkutei Sichot, esse é o capítulo, o volume 24, e é a primeira Sirá de Parashá Ki Tetzé. E a resposta é: que bom, não temos culpa, nenhuma culpa no cartório. Como é que a gente chega lá? A gente tira o motivo e a causa, então acaba o protesto. Quando a pessoa, por exemplo, deixou de pagar um boleto, uma conta, e ficou vencida, e vai para o Serasa, puxa para o cartório, se ela paga o boleto e acerta com o fornecedor, ela depois é retirada do protesto. Acaba completamente, não tem mais motivo de protestar, de acusar, de julgar, sentenciar desfavoravelmente, já que não tem mais nenhum motivo, não tem uma prova material, não tem um dano, não tem mais nada. E como é que a gente faz isso hoje? Para acabar com esses pecados, esses erros, esses boletos não pagos vencidos do passado, espalhando as fontes da Torá, a parte profunda, mística da Torá, de modo claro, em português, por exemplo, para fora, até longe. Estão reconhecendo? Está falando sobre o que a gente está fazendo aqui agora, nesse momento. Isso faz parte do antídoto, do remédio, da solução, da salvação, da redenção. Nos preocuparmos em estudar, traduzir, imprimir e espalhar para todos os cantos do mundo a Torá em português, por exemplo, de uma forma clara. Desse modo, a gente acaba com a causa, com o erro, com o pecado da árvore e da cobra, como a gente vai ver em seguida. Então, essa paraxá está baseada num passuco, num verso. Essa sirá está baseada num verso da paraxá de Ki Tetzé, que fala que Vehiebe ish het mishpat mavet, se a pessoa tiver um het é traduzido como um pecado ou como um erro, que ele tenha um julgamento de morte, que envolva punição por morte, e você vai matá-lo, porque ele tem a sentença de morte, a pena de morte, não tem prisão na Torá, mas tem a morte, e você então vai enforcá-lo. Essa era a punição para quem cometesse um pecado de morte e pudesse. A verdade é que quase nunca tinha isso, ou se tivesse, porque precisa de muitas condições, considerações que justificava a pena. Então, no sentido literal, é depois a forca, pendurar num mastro, né, numa árvore, aquele que foi sentenciado de morte. Mas tem uma explicação do Arizal muito interessante. É um grande místico nos anos de 1500, em Tzfat, grande mestre da Kabbalah, da parte mística da Torá, da parte oculta, a parte íntima da Torá. Ele falou no falecimento do Ramak, que é o grande mestre dele, Rabi Moshe Cordoveiro, que também está enterrado perto do Arizal, também em Tzfat, no cemitério de Tzfat. Ele fala o seguinte, que fala sobre um het mishpat mavet, um pecado ou um erro que está ligado com a morte, com o julgamento por morte. Ele traduz, o Arizal falou em relação ao Ramak. Quando a gente vê na Torá que tem essa linguagem de het
Re também pode ser uma falta, um hisaron. Então, nesse caso, falta um motivo para ter a mavet, para ter a morte, por ter morrido. Ele está falando que isso é o Ramak. O Ramak, ele não teve nenhum erro que justificasse, né? Faltava algum erro que justificava ele morrer. O único motivo, como está nesse passuco, nessa paraxá, quando tem uma falta de motivo de morte, é colocar a culpa na árvore. Vetalita otó elaetz. Você vai imputar, vai considerar o motivo único para essa pessoa, que é um tzadik, como o Ramak, o Rabi Moshe Cordoveiro, para ele ter morrido, é só por causa do pecado original da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Que porque naquele momento, naquela ocasião, foi decretado que teria a morte de qualquer forma. Então aqueles que não merecem, não têm motivo para morrer, continua acontecendo porque foi decretado isso no momento da árvore. A única culpa é do pecado da árvore do conhecimento quando foi decretada a morte, como a gente falou. Depois tem na Guimará, parte revelada da Torá, que fala que, no Tratado de Shabat, que fala que morreram por causa do conselho do Nahash, que era inclusive macho, né? Cobra macho. E foram eles, Binyamin ben Yaakov, Binyamin, filho de Jacob, Amram, o pai de Moshe, Ishai, o pai de Davi Amelech, e Kalev, que é, ou Kilav, desculpa, que é filho de Davi Amelech. Eles nunca erraram. O único motivo para eles morrerem, similar com o que o Arizal fala do Ramak, é porque teve o conselho da cobra que levou ao pecado da árvore, que levou a morte vir para o mundo. Aí tem uma pergunta que não quer se calar. Qual a diferença entre a cobra e a árvore? Quer dizer, tem uma diferença enorme entre a cobra e a árvore. Porque os dois são explicações de pessoas que morrem só porque teve o conselho da cobra ou teve o pecado da árvore. A gente entende, aprofundando a pergunta, que não é só uma questão de linguagem, falar de uma cobra ou falar de uma árvore. É de conteúdo, são dois assuntos diferentes. O conselho da cobra para Havá, para Eva, foi uma coisa ruim, intrínseca, implicitamente ruim, querendo resultar num pecado. Ele queria que o Adão morresse para a cobra ter relação e ficar com a Eva, que era deslumbrante, uma beleza absurda da Havá. Então é uma coisa ruim internamente no conselho da cobra. Compensação, que chama árvore, foi um meio pelo qual passivamente o homem pecou ativamente. Tanto é que a explicação que o próprio Rashi traz seria a árvore do figo, que é uma das árvores, um dos frutos pelo qual até Israel é prezada, é louvada pelo figo. Então como é que o figo vai estar associado com uma coisa ruim? Outra coisa é a árvore do conhecimento, que é uma coisa boa também. Também é uma coisa que não tem sentido estar associado com um pecado. E também que o momento que Adão come dessa árvore foi 3 horas antes do Shabat. Se tivesse esperado 3 horas e entrar o Shabat, não teria mais um problema. Então até que uma das explicações é que era a uva, também é uma coisa boa, um fruto bom que nem o figo, e que logo depois do Shabat, para consertar isso, a gente faz o kiddush, usando o vinho para atenuar, amenizar e redimir o pecado original de ter consumido a uva antes de esperar para fazer o vinho no kiddush. Então a gente vê que a questão da árvore, diferentemente da cobra, que é uma coisa ruim intrinsecamente, implicitamente ruim, na árvore foi um meio, que é um motivo para um motivo. Não tinha uma coisa ruim dentro da própria árvore. Tinha a possibilidade, através disso, de gerar um motivo da pessoa, Adão, comer, e aí gerar a morte vir para o mundo. Então, a gente vê que essa parte eu gosto muito, porque explica muita coisa. Quando Deus criou o mundo, ele planejou já a morte do mundo. Deus já sabia, não foi uma coisa que foi casual, que foi inesperada.
não planejada. Já sabia. Tanto é que no primeiro dia, Deus já criou o anjo da morte. Por que criou o anjo da morte se não é para ter morte? E no primeiro dia, Adão não tinha nem nascido, muito menos pecado. Então já tinha algum motivo para ter uma existência de um anjo da morte lá no primeiro dia. Além do que, tem o Passuco Tehillim, capítulo 66. Gosto muito desse Passuco, porque explica e nos isenta parcialmente da culpa, da responsabilidade, principalmente no que a gente faz, que pode ser um erro. Porque está escrito Norá Alilá al Bnei Adam, que Hashem, de certo modo, é temível, é grandioso, é assoberbante. A força que Hashem coloca sobre a pressão, sobre o teste, sobre o ser humano, sobre a pessoa. Que é quase que inevitável que ela possa errar, porque é feito de uma forma que, como feito com Adam Arishon, está explicado em Bereshit mesmo, Hashem colocou Kol Es Nechmad Lemar'e Vetov Ma'achal. Ele botou as árvores mais bonitas, mais frutíferas, mais agradáveis, tanto para visão quanto para comer. Eram muito boas. E a Etz Adat, a árvore do conhecimento do bem e do mal, era uma dessas, que era deslumbrante, era muito atraente. Por que Hashem fez isso? É quase que empurrando, faça isso, que eu estou te botando de um jeito que não tem como você evitar errar. Então, nesse caso da árvore, porque a morte veio através da árvore, isso foi uma coisa que Hashem, de algum modo, queria que isso acontecesse. Algumas ideias, algum pensamento para a gente poder pensar, como está na Sirá do Rebbe, que a cobra é uma explicação na Guemará, que é parte do Talmud, que é a parte revelada da Torá. E aí tem a morte na prática, como aconteceu com Adam Arishon, um pouco adiado, mas acabou acontecendo, e assim até os dias de hoje, e vai acabar, se Deus quiser, com a chegada de Mashiach. No caso da árvore já é diferente, a parte da Kabbalah, que foi revelada pelo Arizal, ela é oculta, é a parte íntima da Torá, e não tem a morte na prática, é um teste, é uma possibilidade que se a pessoa cair, aí sim, mas tem como não cair, não é uma coisa que é inerente. E é a vontade de Deus que seja desse modo, mas que a pessoa consiga passar por esse teste. A gente vê também dois tipos de sadikim, um ligado ao nível de cobra, que é alguém que morreu porque teve algum tipo de erro, que foi inconsciente ou inerente, que não foi proposital. Porque desde que aconteceu o erro da cobra, né, a cobra empurrando para acontecer o erro, essa sujeira da cobra ficou grudada de algum modo no ser humano, na pessoa. No mínimo para que a pessoa tenha consciência mesmo. Pode ser um tzadik, uma pessoa que só faz tudo certo. Mas só pelo fato, então ele não tem motivo para morrer só por causa do conselho da cobra. Mas como teve o conselho da cobra, que está ligado com uma coisa ruim, intrínseca, inerente na própria situação, que está ligado com a morte, a pessoa, por ter consciência de si mesmo, isso que é uma coisa mínima, mesmo sem a responsabilidade dele, ele não fez nada de errado, então ele não tem responsabilidade sobre isso. Mas só de saber que ele existe e tem uma coisa errada, etc., isso já acaba continuando grudado na pessoa e pode acontecer como aconteceu com essas 4 pessoas que morreram só por causa do conselho da cobra, que trouxe essa sujeira grudada na pessoa. Com relação à árvore, não tem motivo nenhum. Uma coisa é você reputar, considerar que foi uma questão do que aconteceu com a árvore. A mancha do erro só encosta na parte externa. Então não chega a ficar grudada na pessoa. Então por isso que é uma coisa, é num nível muito elevado. Esse nível elevado, já concluindo, tem em cada um e uma de todos nós. E cabe a nós revelar e ativar isso em cada um. Como que a gente revela? Como a gente falou no começo, por meio da parte íntima da Torá, que é o que a gente está estudando agora, o Hassidut, o Hassidismo em particular. Assim,
estudando a parte íntima, espalhando, a gente anula todos os erros de toda a história. E trazemos já agora a redenção verdadeira e completa através do Mashiach Tzidkenu, que seja now, agora, já, mamás, de verdade, para sempre. Que a gente vai acabar não só com o conselho da cobra, mas principalmente com esse nível muito elevado que só acontece, como aconteceu com o Ramak, como aconteceu com o Arizal, que estão ligados com a parte oculta da Torá, com o Hassidismo, a parte da Kabbalah e o Hassidismo, em que tudo de ruim que acontece está ligado porque a Hashem assim quis a vontade íntima e que não é uma responsabilidade nossa, porque nós estamos nesse nível elevado. E por isso está ligado com a parte íntima. E quanto mais a gente espalha isso, mais pessoas sabem sobre isso, mais entra pelo YouTube na casa das pessoas, ou mesmo no mar, ou no céu, qualquer lugar do mundo. A gente está espalhando essas palavras de Torá, a parte íntima da Torá, está refinando o mundo e limpando essa sujeira que ficou grudada ou só encostou na parte externa de cada um em um. A gente já vai estar com Mashiach agora, já, now. Sem culpa no cartório, só coisas boas. Tudo de bom, está tudo limpo, ficha limpa para todo mundo.